História de Porto Seguro, o que aconteceu com o turismo de Porto Seguro no passado, como que está o turismo de Porto Seguro hoje? Bom, Porto Seguro teve alguns booms de turismo, né? O primeiro foi na década de 70, logo no início da década de 70, quando foi inaugurada a BR-101. Então já teve um crescimento ali de local de sol e praia, alguns hippies ali foi para a aldeia de Trancoso, a Coroa Vermelha já foram colocados ali alguns índios, pataxós, então foi fomentando. Praia bonita, local, parte mais histórica voltada, né, com a chegada dos portugueses, primeiro pedaço de terra avistado. Então esse foi o primeiro boom. O segundo boom foi ali na década de 80, com grandes festas da cidade e também a lambada, né? O grupo Kaoma estourou para todos os países, né? 86 países visitados, divulgando a lambada, e Porto Seguro foi nesse crescimento. Você tem uma ideia, ali tinha 15 mil habitantes e 5 anos depois já tinha 75 mil. Então houve uma evasão muito grande, aproveitou a quebra do cacau naquela região e houve uma evasão muito grande para Porto Seguro com o crescimento do turismo e a distribuição também de algumas áreas residenciais ali, feito por alguns políticos. Então a cidade deu esse segundo boom. O terceiro foi justamente com os voos charters, né, com os voos fretados, Soletur, CVC, algumas dessas operadoras começaram a colocar voo fretado para Porto Seguro. O Parque Hoteleiro Porto Seguro entendeu que aquilo ali seria um nicho muito grande, que faltava a parte de hospedagem, já tinha alguns hotéis na cidade, né? Só que veio muita gente de fora. A região de Minas Gerais e a região de São Paulo vieram fazer investimento em turismo, mesmo não sabendo nada de turismo, assim, não era nenhuma rede de hotel. O cara chegou, viu que em Porto Seguro tinha essa possibilidade, voo fretado, o cara vendia qualquer outra coisa lá em São Paulo, mexia com calçado, com tecido, chegou, fez investimento. E aí Nós estamos falando de qual época, qual o ano? Isso aí foi o final da década de 80 e início da década de 90, ali quando começou os voos da Argentina. E ali, Gustavo, ali acho que foi o grande momento de união do trade, né? Então eles começaram a se comunicar. As barracas de praia começaram a se comunicar com os hotéis e com as operadoras charteiras de São Paulo, né? Então eles começaram a fazer essa engrenagem, que hoje é o grande diferencial de Porto Seguro. Depois teve a década de 90, né, esses voos charters, voo internacional, Portugal, Argentina. Eles começaram a juntar para poder buscar esses voos lá, eles entenderam isso. Década de 2000 foi a virada do milênio, né, foi outro boom do turismo. E aí Porto Seguro foi para um lado de festas, né? Então Porto Seguro foi uma cidade que o turista tinha uma festa por dia. Barra Mares, Axamoá, Toa, Alcatraz, Django, Ilha dos Aquários. Então a cidade ficou... E aí voltou muito para esse lado do turismo estudantil, até 2010. Só que isso estava meio que afastando o ticket médio alto. E aí, turista de família. Exatamente. Então, na Porto Seguro só tem estudantil. Então, afastava um pouco, né? A gente escutava muito isso nas agências. E aí houve uma virada de chave aí. A gestão entendeu que precisava apresentar o outro lado para Porto Seguro. Isso foi em 2010. E aí eu fiz parte desse movimento. E aí a gente começou a mostrar outras coisas. Turismo de charme, turismo de luxo, turismo gastronômico, turismo náutico. Então, até 2010, isso só veio evoluindo. A gente teve uma sorte muito grande que todos os gestores do turismo lá tinham envolvimento com o turismo, né? Tanto Paulo César, como o Wilson Espanhol, eu, Richard. Então, foram secretários que estavam muito envolvidos com o turismo e com essa mudança. Até chegar em 2000, que houve essa profissionalização. E hoje o destino ela tem uma diversidade muito grande, né? A gente comercializa um destino com 4, ou seja, o cliente vai para Porto Seguro e consegue conhecer Arraial da Ajuda, Trancoso, Caraíva, Praia do Espelho. Então tem essa diversidade de corredores turísticos e também de segmentações. Hoje a gente tem turismo rural, etnoturismo, turismo de aventura, bate muito no turismo gastronômico. Tem 2 grandes festivais gastronômicos em Porto Seguro que a gente trabalha muito, a visitação das aldeias com o turismo etno. Então, hoje a situação é essa diversidade. A gente tenta, o turismo náutico não é somente aquele passeio para Recife de fora, a gente já tem o turismo de observação de baleias, é muito forte, inclusive. Sim. O Instituto Baleia Jubarte, ele apresentou os números de Porto Seguro, tem 2 saídas, inclusive, e tem uma empresa que faz uma saída pela manhã e uma saída pela tarde. Isso é meio que inédito nesses lugares para visitação. Então, é o maior local de visitação
mergulho, subida dos rios, visitando os ribeirinhos. Então a gente aproveitou todo esse momento e colocou tudo isso na prateleira.